boa tarde, meus amigos do Portal do Corredor, do blog de corridas Corre Mar, do Jornal O Povo, e também todos vocês que acompanham, que seguem o nosso trabalho nas redes sociais, em nosso Instagram, no Facebook e também em nosso canal de vídeos no YouTube Portal do Corredor. Hoje nós vamos trazer um vídeo diferente para vocês, eu tenho certeza que vai ser uma surpresa, vocês irão gostar. E nós vamos contar um pouco da história da equipe de atletismo do Cruzeiro, comandada pelo nosso amigo de tantas corridas, Alexandre Luiz Minardi. A equipe do Cruzeiro, para quem não sabe, ela teve o seu final anunciado em dezembro de 2018, mas felizmente a nova gestão que assumiu o clube vai fazer com que a equipe retorne às nossas corridas. E todos nós vamos sair ganhando com isso, porque afinal de contas são 35 anos de história da equipe do Cruzeiro, com participações nacionais e internacionais e diversos títulos, e sempre com o nosso amigo Alexandre Minardi à frente. Então eu vou deixar vocês agora com este vídeo que ficou muito legal. Vocês vão conhecer um pouco mais do nosso amigo Alexandre Minardi e histórias da equipe do Cruzeiro, né, que foram em 35 anos, pessoal, é muita coisa para contar. O Alexandre vai tentar passar um pouquinho dessa história para vocês agora, ok? Então fiquem aí com esse vídeo e no finalzinho eu retorno para passar um recado para vocês. Um abraço! Olá, gente, tudo bem? Estou aqui na minha chácara em Piracema e vou tentar responder algumas perguntas aí para o meu amigo Félix Luiz, proprietário do site Portal do Corredor de Fortaleza. Bom, me apresentar aqui, eu sou o Alexandre Luiz Minardi, sou da cidade, nasci na cidade de Itabirito, Minas Gerais. Tive uma infância maravilhosa, muita saudade da minha infância. Passei a minha infância todinha na roça lá em Itabirito, no sítio do meu pai. E depois mudei para Belo Horizonte quando eu tinha na minha adolescência, 13, 15 anos mais ou menos, mudei para Belo Horizonte, tive vários empregos, várias profissões. A primeira delas foi como vigia da firma Centro Ótico, que até hoje ainda existe. Trabalhei lá por alguns anos, depois, mas a maioria da minha profissão era auxiliar de escritório. Trabalhei em várias firmas como auxiliar de escritório. Uma delas que eu tenho muita saudade é a SIT, Sociedade de Instalações Técnicas. Fui também gerente administrativo, já fui tesoureiro, já fui chefe de expediente, enfim, várias profissões, graças a Deus. Mas a profissão que eu tenho mais orgulho é o atletismo, né? Que eu fui técnico de atletismo durante, se for só no Cruzeiro, para ter ideia, só no Cruzeiro foi mais de 3 décadas, ou seja, 34 anos e 8 meses. Eu
comecei a minha carreira de técnico de atletismo e também corredor nos anos de 80, na época daquele famoso teste de Cooper, né? Era uma febre, né? Aí comecei a correr e fui destacando, entre aspas, atleta amador. Eu nunca fui atleta profissional. Mas destacava, graças a Deus, sempre ganhando algumas corridinhas, na minha faixa etária sempre era, na maioria das vezes, campeão. Quando não era campeão, terceiro na faixa etária. E nisso, um amigo meu, que Deus o tenha em bom lugar, o Geraldo Profeta da Luz, que era técnico do rival do Cruzeiro, Atlético Mineiro, me convidou para ir trabalhar com ele. Aí eu aceitei porque eu falei, é bom que eu pego mais experiência, né? Eu treinava por minha conta, sozinho, né? Não tinha muita noção. E fui para lá e aprendi muita coisa com ele, graças a Deus. E quando o João da Mata ganhou a São Silvestre, em 1983, o Atlético tinha 60 atletas, e eu no Cruzeiro eu tinha 25, olha a diferença, de 25 para 60. E dos 60 atletas, só eu e uma garota com o nome de Marisa, que hoje mora nos Estados Unidos, fomos no aeroporto de Confins receber o João da Mata. E de aeroporto até no bairro São Cristóvão, a gente veio de carro. Chegando no bairro São Cristóvão, o João da Mata desceu, subiu no caminhão de corpo de bombeiro. E eu desci, peguei a bandeira do rival e fui com ela 15 quilômetros. Chegou na Praça da Liberdade, o então governador de Minas, Tancredo Neves, deu a chave honorária para o João da Mata e continuamos pela Cristóvão Colombo, Savassi, papapá, chegou lá na sede deles. E chegando lá, eu queria tomar um copo d'água. Todo mundo me negou. Me negou um copo d'água. Eu fiquei muito revoltado. Ainda tentei subir lá no segundo andar pela rampa para tomar água no bebedouro, eles não deixaram. Não sei porquê, não entendi, nem vou entender, e nem ninguém entende o que eu converso, falo, ninguém fica bobo. Falou, Minardi, você tinha mais era que sair mesmo. Quando eu vi que não tinha jeito mesmo de tomar água, eu tirei a camisa deles, além de rasgar, pedi uma pessoa lá, um isqueiro, botei fogo, o pessoal queria me agredir, mas expliquei a situação, eles entenderam, me deram razão. E eu fui embora, não esperei nem homenagem para o João da Mata, né, pelo fato dele ter vencido a São Silvestre. Isso foi na sexta-feira tarde e noite. E aí saiu um dos principais jornais de Belo Horizonte, saiu até no Fantástico e tal, que tinha deixado o clube lá. Graças a Deus que deixei. Aí quando foi na segunda-feira, uma pessoa com o nome de Maximiliano, do Cruzeiro Esporte Clube, foi lá me procurar e falou que o diretor do esporte especializado, Dr. Gilvan de Pinho Tavares, queria montar uma equipe de atletismo. E eu aceitei na hora. Montei uma equipe, um mês trabalhando para montar a equipe. Depois divulguei primeiro, né? E, é claro, montei a equipe. Em toda a mídia, ia ter uma seletiva para selecionar os atletas que iam fazer parte da equipe do Cruzeiro, na Via Expressa em Belo Horizonte, 5 km na Via Expressa, 5 indo, 5 voltando, lembro como se fosse hoje. E antes da largada eu falei, pessoal, atenção, muito obrigado por todos estarem aqui participando da seletiva,
mas apenas os 20 primeiros vão fazer parte da equipe do Cruzeiro. O 21º estava fora. Aí deu a largada lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 19, 20, 21º ficou fora. Trabalhei durante um mês com esses 20 primeiros, sério, como sempre. E a primeira corrida nossa foi a volta da Corbel, Corredores de Rua de Belo Horizonte, entidade que não existe mais. E tinha as melhores equipes do estado de Minas, estava nessa corrida da Corbel, que era 9 quilômetros. O percurso eu lembro como se fosse hoje, era a saída da Avenida Nossa Senhora do Carmo, em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, subiu, passou no Ponteio, virou no shopping, BH Shopping, desceu a Rasgabaglia e chegou na 4ª região do Exército Brasileiro, totalizando 9 quilômetros. Mas antes da corrida, sempre eu fazia essa palestra com meus atletas. Falei, gente, vamos dar o melhor. A equipe do rival está aí, a equipe que eu tinha trabalhado lá com o Geraldo Profeta da Luz, estava lá forte pra caramba. E deu a largada. Eu falei, gente, só mais um pouquinho. Falei, gente, se a gente ficar entre os 20 primeiros no individual, está de bom tamanho, porque é a primeira corrida. E se a gente ficar entre as 10 primeiras equipes, está de bom tamanho. Resumindo, nessa época eu corria, estava no quilômetro 8, em frente ao Tribunal de Contas, eu vi o Amaury Ribeiro. Depois eu vou falar do Amaury Ribeiro. O Minardi, professor Minardi, ficamos em segundo lugar com o atleta Wilton Ferreira da Silva. Eu vibrei, né, correndo e vibrando muito. Aí cheguei, falou, agora vamos aguardar o resultado por equipe, né? Me interessava demais com o resultado por equipe, que eu queria ficar na pior das hipóteses, entre as 20 primeiras. Aí estão lá aguardando, aí chamou para premiação, aí veio 5º, 4º, 3ª. Falei, ai, será que nós não... Nossa Senhora, não ganhamos, não ficamos entre as 20 primeiras. 2º, 1º, Cruzeiro Esporte Clube. Nossa, eu vibrei demais. Eu com os meus atletas da época, né? Nossa, foi maravilhoso. Estrear e ganhar do rival, gente. A melhor equipe do estado de Minas Gerais. Então, a partir desse dia, a equipe do Cruzeiro já começou a ser a melhor do estado de Minas, sobressair em todas as corridas pelo estado de Minas e até fora do estado de Minas, o Cruzeiro já começava a despontar. Agora eu vou falar da última equipe que teve no Cruzeiro. Os gêmeos Gilmar Silvestre Lopes e Gilberto Silvestre Lopes, José Márcio Leão da Silva, o grande Leão, e inclusive falar do Leão, ele foi o grande campeão da meia maratona internacional de São Paulo 2017. Foi incrível, foi uma disputa do início ao fim. Eu nunca vi uma corrida tão disputada. E com a Legião Africana. E sempre eu dava a bandeira do Cruzeiro. Eu cheguei a mais ou menos 80, 100 metros para dar a bandeira do Cruzeiro. Falei, não vou dar a bandeira do Cruzeiro não, porque o negócio é disputado. Se eu desse a bandeira do Cruzeiro pro Leão, ele ia perder a corrida. Aí tava aquela disputa ali entre africanos e brasileiros. Falei, vamos Leão, rosna Leão. E graças a Deus ele rosnou, mas rosnou com força. E deu a vitória para o Cruzeiro. E o segundo colocado foi um africano da Etiópia, não me lembro o nome, eu não guardo o nome de africano. Então foi a vitória mais disputada e mais bonita que o Cruzeiro já venceu no Rio de Janeiro. Com todo respeito às vitórias do Frank Caldeira. Frank Caldeira já venceu 3 vezes a meia do Rio, mas foi uma vitória mais tranquila, né? Chegou tranquilo, não tinha ninguém disputando com ele. Entendeu? Mas essa do Leão foi assim, de arrepiar, emocionante. E por falar em Frank Caldeira, já vou emendar aqui,
estou falando da minha equipe atual, mas quem fala o Frank foi Frank, né? Ele estreou no Cruzeiro em 2007, vencendo a maratona dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Vamos voltando agora os atletas que pertenceu ao Cruzeiro, na última equipe que o Cruzeiro teve. A Marcela Cristina Cordeiro Gomes, que venceu por 2 vezes a corrida do Cruzeiro. Sérgio Celestino da Silva, um grande maratonista, sempre nos pódios, nas corridas aí por esse Brasil afora. Valério de Souza Fabiano, que já foi vice-campeão em Bragança Paulista, classificou, defendeu o Brasil no Canadá, foi medalha de bronze. Agora vou falar de um atleta, o Wellington Bezerra da Silva. Se falar o Wellington Bezerra da Silva, pouca gente conhece. Agora se eu falar o Wellington Cipó, todo mundo conhece. O Wellington Cipó, eu falo que ele foi o segundo Amaury Ribeiro. Além de excelente atleta top, já representou o Brasil em vários países, já entregou a seleção brasileira no Campeonato Mundial, no Catar. Já representou o Brasil em 2018 nos Jogos Pan-Americanos de Lima e venceu várias corridas dentro e fora do Brasil. Dentro do Brasil, cito uma, a 10 milhas garoto, 16 km e 90 metros, que sai de Vitória, em frente à praia do Camboriú, sobe a terceira ponte e termina em frente à fábrica da Bombom Garoto. Tinha uma legião africana violenta, atletas do Coquinho e do Luiz Antônio, são agentes africanos, e o Wellington Cipó foi o grande vencedor. No final da terceira ponte, ele pegou a ponta, mas no início da descida, um africano abriu assim uma enormidade. Eu falei, ai meu Deus do céu, vamos ter que lutar para o segundo lugar. Mas o Wellington Cipó foi muito raçudo, determinado. No final da descida da terceira ponte, já estava liderando a prova e foi até o final e foi o grande campeão, chegando com a bandeira do Cruzeiro na chegada. Foi emocionante. E também não posso deixar de falar do João da Bota, né? João da Bota foi um grande atleta, poderia estar correndo aí até hoje em alto nível, mas conforme eu já falei, ele não era disciplinado. Se for disciplinado, ele podia ser um Rômulo Wagner da Silva, um Marilson Gomes dos Santos, mas deu muitas vitórias para o Cruzeiro. Sou muito grato ao João da Bota, sou amigo dele, inclusive quando eu reinaugurar a pista aqui em Piracema, eu vou convidá-lo para vir aqui, e outros mais da equipe também vou convidar para vir aqui para a gente reinaugurar a pista, onde eu quero usar essa pista aqui e fazer treinamentos. Não tem aquele treinamento intervalado, levando a sério, porque a pista só tem 200 metros e não é totalmente redondinha, mas é uma pista que para criança é o ideal, mas para atleta de alto nível, só mesmo para aquecimento. Aí a gente vai aquecer na pista e depois pega estrada de terra aí a rodo a escolher, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Mas a nossa pista oficial mesmo de treinamento intervalado vai ser a pista da UFMG, onde o Cruzeiro vai ter a parceria com a UFMG lá em Belo Horizonte, que eu considero Piracema um bairro de BH, é 1h30 de viagem. E os treinamentos intervalados vão ser na pista da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Não poderia deixar também de falar do Valdir Sérgio Oliveira Tubarão, que foi o campeão da primeira meia maratona internacional de BH, e já venceu várias provas importantes no interior de Minas, inclusive na cidade dele, Guanhães. O Marcos Vinícius Coelho, também um bom atleta,
já ganhou várias provas, inclusive uma delas a volta noturna da Lagoa da Pampulha, 18 quilômetros, nível regional. E grande Gomes, né? Ivanildo Pereira dos Anjos, o Gomes, ele foi o campeão também de uma das etapas do Circuito Caixa. Hoje o Gomes continua morando em Iaúma, perto de Sete Lagoas, da cidade do nosso ex-atleta Franqui Caldeira. A mais forte foi no ano de 2000 a 2005, onde eu tive Rômulo Wagner da Silva, Valdenor Pereira dos Santos, Genilson Júnior da Silva, Aleudo Francisco dos Santos, João N. Chamba, inclusive o João N. Chamba, a primeira prova dele foi a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, que não conhecia ninguém, companheiro nenhum da equipe. Do hotel a gente já foi, a equipe estava concentrada num hotel mais barato e ele ficou num outro hotel. E dali a gente já foi para a corrida. Ele venceu a corrida, venceu os conterrâneos dele, um monte de africano, queniano, marroquino, ele era angolano. Foi o grande campeão. E de repente eu estava lá perto, no local da chegada. Miranda, bandeira de Cruzeiro! E saiu correndo, que ele viu que era o Rômulo Wagner, era atleta do Cruzeiro, né? Que ele viu que tá com a camisa do Cruzeiro, não conhecia o Rômulo, foi lá e entregou a bandeira. Foi uma atitude assim maravilhosa que eu achei, né? E o Rômulo foi campeão. E em terceiro lugar, só para ter ideia, em terceiro lugar o João da Bota, um trio cruzeirense na Meia Maratona Internacional do Rio. Bom, e por falar em Rômulo Wagner, eu quero mostrar aqui uma camisa que ele trouxe da Grécia. Ele foi um dos representantes da seleção brasileira. Ele trouxe essa camisa e eu guardo ela com muito carinho, que foi a maratona, as Olimpíadas de Atenas 2004. Então essa camisa aqui está guardada com muito carinho. E uma das vitórias do Rômulo no individual, que também não vou esquecer nunca, foram várias, mas vou falar só duas. Uma foi a maratona de revezamento Pão de Açúcar. A equipe Pão de Açúcar BMF tinha uma equipe assim de botava respeito. Marilson Gomes dos Santos, bicampeão da Maratona Nova York, tricampeão da São Silvestre. Vanderlei Cordeiro de Lima, aquele que o padre agarrou lá em Atenas, na Grécia, né? Que eu tive a honra de ter o Rômulo Wagner como integrante da seleção brasileira também lá em Atenas, né? Mas voltando para o revezamento em São Paulo, a rival do Cruzeiro lá era a BMF, uma equipe poderosíssima, né? Com esses atletas que eu acabei de falar com vocês aí. E inclusive não me lembro se o Hermes Fizer bem fazia parte nessa época. Eu sei que a equipe BMF era fortíssima. E o Cruzeiro, fui lá bem mineiramente, né? Inclusive com o João da Bota, estou até com essa camisa aqui em homenagem ao João da Bota, filma aqui pertinho. João da Bota foi um grande atleta, poderia estar correndo aí até hoje, né? Mas infelizmente, como atleta, João da Bota era o cara. Gosto muito dele, sou amigo dele, mas infelizmente ele era meio indisciplinado, a verdade é essa. Mas um cara humilde, mas tinha esse defeito, né? E vou falar um defeito dele. Uma vez eu convoquei ele para correr uma meia maratona internacional em Foz do Iguaçu. Ele falou que não ia não. Ó, professor, eu não vou não, professor, não vou não, porque vai ter uma
meia maratona aqui, vizinha aqui de casa, Montes Claros, Minas Gerais, e ele morava em Gromogol, 150 km de distância. Ô professor, eu não vou não. Que? Você não vai? Você vai sim. Você está escalado para ir. Ele foi, mas foi revoltado. Mal conversou comigo na viagem. De tanta raiva que ele estava, né? Que ele queria ficar em Montes Claros, né? E Montes Claros ia dar R$500. Conclusão. Lá em Foz do Iguaçu tinha a Legião Africana, Franco Caldeira. Não precisa falar mais nada, né? Um livro fortíssimo. E eu falei, João, vamos lá, você vai lá sim, que você tem condição de vencer, apesar do nível que vai estar forte. E realmente estava fortíssimo. E resumindo, acredita que ele venceu a meia maratona? Venceu a meia maratona e ganhou R$15.000. E lá em Montes Claros ia ganhar R$500. Quer dizer, a diferença é muito grande. Depois ele veio, professor Minardi, me desculpa, está desculpado, João Dalmau, está desculpado. Agora só espero que você seja mais disciplinado e faça bom uso dessa grana que você ganhou. Voltando a falar do revezamento, o Rômulo Wagner venceu, fechou a equipe, né? Fechou a equipe e o Cruzeiro foi o grande campeão em cima da poderosíssima equipe BMF. E outra vitória do Rômulo, impressionante, foi assim, vai ficar na história também, eu considero a corrida mais importante do Brasil, com todo respeito, a Volta Internacional da Pampulha e a Corrida Internacional de São Silvestre. Eu considero a corrida de Cuiabá, Corrida de Reis de Cuiabá, a corrida mais bem organizada e premiada do Brasil. E o Rômulo foi lá, levei o Rômulo lá, não me falha a memória aqui agora o ano correto, mas foi entre 2000 e 2005. Rômulo foi lá e detonou a poderosa equipe africana. Foi o grande campeão. E isso foi as duas principais que eu considero. Mas Rômulo teve muitas e muitas vitórias e um atleta olímpico, né? Bom, e para fechar esse vídeo, o Genilson Júnior da Silva, também outro grande atleta que ganhou a Maratona Internacional de São Paulo 2003, que foi uma chegada maravilhosa. O locutor Chicão falou, Minardi, vai lá receber seu atleta. Fui lá, além da bandeira, levei o boné do Cruzeiro, coloquei o boné do Cruzeiro dele, correndo, coloquei o boné na cabeça dele, a bandeira, e foi um espetáculo, foi maravilhoso. Mas em 1997, eu saí de Belo Horizonte, já com a intenção de dar um uniforme completo do atletismo para o Poltergar e no hotel onde ele estava hospedado lá em São Paulo, capital. Fui lá, conversei com ele e entreguei o material do Cruzeiro para ele, né? Eu não falo inglês e muito menos queniano, mas através do meu portunhol e com mímica, parece que ele entendeu o que eu quis falar para ele. E falei para ele que eu ia dar água para ele na subida da Brigadeiro Luiz Antônio e jogar água na cabeça dele. Aí ele fez tinino. Ok, né? Então, tá bom. Aí, no dia seguinte, na São Silvestre, eu fiquei lá, conforme eu havia dito para ele, na metade da Brigadeiro, Luiz Antônio, e eu queria que fosse um atleta do Cruzeiro em primeiro lugar, mas a gente sabe que é difícil, né? Com essa legião africana aí violenta, porque além dos brasileiros que moram no Brasil, ainda tem um agente italiano que traz
os africanos, só para correr a São Silvestre e voltar. Bom, mas aí ele veio, o primeiro atleta foi o Poltergar. E aí eu fiz o que havia dito para ele, joguei água na cabeça dele. Muito bem, 60 metros atrás do Poltergar, envia um outro atleta brasileiro, graças a Deus, não era do Cruzeiro, mas era brasileiro. Eu vi que era o Emerson Zerben, o meu amigo Emerson Zerben, que na época ele corria para BMF, Pão de Açúcar. Aí a mesma coisa que eu fiz com o Poltergar, eu fiz com o Emerson Zerben. Joguei água na cabeça dele, dei um copo d'água para ele. E até hoje, quando eu encontro com o Emerson Zerben, ele me agradece. Minardi, muito obrigado, aquela água me deu uma força, um ânimo violento. E eu consegui buscar o Poltergar no final da Brigadeiro. Já entrei na Avenida Paulista em primeiro lugar e ganhei a São Silvestre. Fiquei muito feliz, porque ele é brasileiro, né? E logo após quando ele foi campeão da São Silvestre, em 1997, passou pouco tempo, ele veio para o Cruzeiro. Eu tive um orgulho muito grande. Foi pouco tempo de Cruzeiro, mas ele deu muitas vitórias no Cruzeiro. A mais importante foi em Porto Alegre, o Circuito Caixa fez 28 baixos. E vocês que entendem de atletismo sabem muito bem que seja na pista ou na rua, fazer 28 baixos não é brincadeira não. Bom, mas aí eu fiquei sabendo que o Poltergar, no Uruguai, na corrida de São Fernando, ele publicou lá, ele deu várias entrevistas em jornais, televisão, falando que o treinador do Cruzeiro atrapalhou a vitória dele porque eu joguei água na cabeça dele, aquilo ali desconcentrou ele. Eu falei, olha, eu sinto muito, porque eu conversei com ele. Se ele falasse comigo, não quero que jogue água, eu não ia jogar, eu ia respeitá-lo. Mas ele falou comigo, ok, pode jogar água na cabeça, pode, né? Falando queniano. Mas ele foi claro que ele falou que eu poderia jogar água na cabeça dele. E lá no Uruguai, na corrida de São Fernando, ele declarou que eu atrapalhei a vitória dele. Eu sinto muito, Poltergar, sou seu fã, mas fiquei feliz com a vitória do Emerson Zerben. Então a história é essa aí. Aí, só aproveitando aqui, eu estou em Piracema, na minha chácara. Essa pista aqui, ó. Essa pista aqui, graças a Deus, construí essa pista aqui com muito sacrifício. A metade dessa pista é aterro. E hoje eu tenho essa pista aqui, não é oficial, mas tem 4 raias e 200 metros. Para criança, ela é o ideal. Agora, para atleta de alto nível, no meu que eu lido com atleta de alto nível, para fazer tiro até de 200 metros aqui já é meio complicado, porque é muita curva. A curva é muito fechada. Mas de qualquer maneira, eu vou utilizar essa pista aqui para fazer treinamentos, aquecimento, né? Aquecimento antes e após o treinamento. E depois que os atletas estiverem bem aquecidos, a gente vai pegar a estrada de terra aqui. Tem estrada a rodo, você pode escolher. Porque atleta fundista, atleta de rua, além de fazer, ele tem que fazer o intervalado, porque senão na rua não vai render muita coisa. Mas eu vou usar essa pista aqui para aquecimento, e até uns tiros de 200 ainda quebra o galho. Mas tiro de 400, 1000, sim, sem pensar, porque senão o joelho vai pro saco, entendeu? Mas eu pretendo usar muito essa pista aqui. Agora a pista oficial do Cruzeiro será a pista da UFMG, que o Cruzeiro tem parceria com a UFMG em Belo Horizonte. Gostaria de falar também, esse boné meu aqui, ó, foi a corrida do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ceará. E o grande campeão dessa prova aqui foi o Leão. O Leão rosnou lá em
em Juazeiro do Norte. Inclusive, Juazeiro do Norte, o Leão tem que agradecer muito. Ele treinou para meia maratona internacional do Rio de Janeiro, onde ele foi o grande campeão em 2017. Foi nos treinamentos lá em Juazeiro do Norte. Bom, mas eu queria agradecer muito aqui o proprietário do site Portal do Corredor, Luiz Félix, e fazer um convite para ele, viu, Félix? O dia, a hora que você quiser vir aqui em Piracema, venha. Será uma honra, um prazer imenso recebê-lo aqui para você fazer um treininho aqui, tá? Porque para atleta amador, essa pista aqui é ideal. Agora, conforme eu falei, para atleta de alto rendimento, aí é complicado. Beleza, Félix? O dia que você quiser aparecer aqui, apareça. Valeu, um abraço. Bom, pessoal, como eu falei, o vídeo, né, com a história da equipe de atletismo do Cruzeiro ficou muito legal. O Alexandre Minardi contou um pouquinho da sua experiência para nós e eu tenho certeza que todos vocês gostaram, principalmente daquele finalzinho, quando ele fala do episódio da corrida de São Silvestre em 97, quando o Emerson Iserben deu aquela arrancada fantástica e venceu nada mais, nada menos do que o lendário Poltergar, né, que tem recordes ao longo de sua carreira de corredor, e o Emerson Iserben também não ficava muito atrás, né? Tanto é que ele conseguiu essa façanha, né, de vencer um dos melhores atletas do mundo naquela ocasião. Minardi, eu agradeço a você pela gravação desse vídeo, né, por você contar um pouco da sua história, que é a história do Cruzeiro, né? Eu costumo dizer que você deve ter o sangue azul, né, porque a sua vida é a vida do atletismo do Cruzeiro. E se Deus quiser, quando essa pandemia passar, eu vou aparecer aí em Belo Horizonte, vou conhecer a pista que você concluiu, né, que você fez recentemente, e nós vamos fazer esse treino e conversar um pouco sobre as nossas corridas, né, o nosso cotidiano de corridas de rua. E pessoal, para finalizar, eu deixo o convite para que você faça a sua inscrição em nosso canal de vídeos no YouTube, tá certo? Então assiste aí esse vídeo do Cruzeiro novamente, né? Compartilha com os seus amigos e façam a sua inscrição em nosso canal de vídeos no YouTube, Portal do Corredor, tá aqui atrás da tela, tá certo? E ao fazer a sua inscrição, você vai lá e clica naquele sininho que tem lá, que é para você receber notificações de novos vídeos que nós vamos fazer, ok? Então, um grande abraço para todo mundo e, se Deus quiser, a gente se encontra em breve nos próximos treinos e nas próximas corridas. Um abraço, pessoal. Tchau!